Patrícia, como foi apresentada, ela é dramaturga, escritora, vive por todos os lados, né? É uma portuguesa que não vive em Portugal já há algum tempo. E o Acácio Nobre é um livro muito singular, um livro muito único, que conta de uma maneira especial a trajetória desse excêntrico, desse intelectual, desse literato, desse inventor, que é o Acácio Nobre. Uma pessoa que deveria ser conhecida, muito conhecida, mas é uma figura apagada da história portuguesa, da história europeia, né? Então eu queria começar isso pedindo para a Patrícia contar um pouco quem é Acácio Nobre e como ela entrou em contato com essa figura que, afinal de contas, foi apagada da história. Então, como é que foi esse teu primeiro contato, como é que tu descobriu ele? E conta para as pessoas, por favor, quem é Acácio Nobre. Eu vou tentar. Eu queria agradecer o convite para estar aqui presente na Filipos, porque é uma experiência única para mim. Estou muito contente. Não tenho, e agradecer ao Estado por publicar o livro no Brasil, que é um livro que me é muito querido e que é um livro que levou mais ou menos sem que eu quisesse. Foi um projeto que durou e que continua e que durou já durante 16 anos, mais ou menos. O Acácio Nobre era um construtor de brinquedos e de puzzles geométricos que acreditava que se nós desenhássemos, pensávamos melhor. Que parece algo assim muito simples e um pressuposto muito como outro qualquer, mas foi no fundo uma figura que também viveu por todo lado. É uma figura do final do século XIX, princípio do século XX, que viajou por todo lado, era um nómada de alguma forma, e que se dedicou a criar uma série de projetos, quase nenhum deles foi concretizado. E eu, ao entrar em contacto com esta personagem, com este autor, com este criador, com este pensador, não se sabe muito bem quem ele é, comecei a pensar em todos os autores e todos os criadores que nós conhecemos agora, ou que não chegámos a conhecer agora, exatamente porque não tiveram a oportunidade de pôr os seus projetos em prática. Ele, para além de construtor de puzzles, ele dedicou toda a sua vida a tentar implementar uma escola de desenho em Portugal que nunca foi implementada e que foi implementada em quase todos os países europeus, menos em Portugal e menos em Espanha, curiosamente, onde nós tivemos, como se sabe, uma ditadura. Ele apanhou o fim da monarquia, o princípio da república, que também foi um período bastante conturbado, e depois toda uma ditadura. Viveu até 1968. Aliás, morreu em Paris, convencido, porque ele já estava meio em delírio, convencido que estava a haver a revolução no seu próprio país. Ele, de certa forma, era um visionário, à sua maneira. E para mim foi importante olhar para estas obras, para estes projetos, maquetes. O livro, no fundo, é um catálogo, é um espólio de todos os objetos que ele fez ou poderia ter feito e das suas cartas para as diferentes autoridades a fazer propostas de projetos que nunca foram atendidas. Portanto, ele nunca recebeu nenhuma resposta em relação a nenhum dos seus projetos. E tentei pensar, sobretudo, não tanto quem seria este Acácio Nobre, porque acho que nunca poderei saber, não é? Não o conheci, mas quem são estes pensadores e estes criadores que não têm voz, por diferentes motivos. Ou porque são silenciados, ou porque não têm oportunidade, ou porque não se encaixam no mundo, na época, na moda, o que quer que seja, ou porque chegam muito tarde a certas épocas, ou muito cedo. Eu acho que, sobretudo, o Acácio Nobre era um homem da sua época, não vivia nem à frente nem atrás do seu tempo. Infelizmente, a sua época não permitia aos criadores da sua época terem a liberdade para fazerem o que queriam. Portanto, foi isso, mais ou menos, que me levou a pensar nesta obra do Acácio Nobre. É uma espécie de homenagem a todos os criadores e pensadores e cientistas que não têm a oportunidade de ver concretizados os seus sonhos e os seus projetos e pensar como é que o meu país, no meu caso, como é que Portugal seria se tivesse dado ouvidos e espaço ao Acácio Nobre. É isso.
O livro ele é muito interessante porque ele trata de esquecimento, de apagamento, mas trata de memória, de resgate. E para mim foi uma coisa muito curiosa, uma surpresa de ver a forma com que tu escolheu fazer isso, né? Então, para contar essa história, tu quase abdica das tuas palavras e tu coloca documentos, imagens, cartas escritas de próprio punho pelo Acácio Nobre, e assim tu constrói uma narrativa muito singular. Eu queria saber em que momento, como é que tu decidiu simplesmente dar quase que um passo atrás e deixar que o Acácio Nobre se revelasse pelos próprios documentos e pela própria criação dele, ao invés de tu, digamos assim, fazer uma construção narrativa mais convencional? Eu acho que este livro também é a minha maneira de pensar sobre como é que nós também, enquanto leitores ou enquanto pesquisadores ou enquanto leitores, escolhemos uns caminhos e não outros. Ou seja, eu não queria fazer o mesmo que, de certa forma, foi feito ao Acácio. Ou seja, a história normalmente escolhe, não é? Estes são os melhores autores do século. Estes são os momentos mais importantes do século. Estes são os melhores edifícios do país. Esta é a história mais importante. Então, nós fazemos sempre uma seleção. E nessa seleção nós eliminamos muita gente. E eu acho que este livro é exatamente sobre essa tentativa, por um lado, de não o eliminar, mas por outro lado, não eliminar, não, de o chamar para a luz, não em detrimento, ou seja, tentando não eliminar nada do que está à volta, mas também tentando, por outro lado, não fechar quem era o Acácio Nobre. Ou seja, no final do livro, eu penso que há muitas hipóteses, muitas leituras possíveis sobre a obra e sobre quem seria Acácio Nobre. E não uma tentativa de dar a perspectiva, sei lá, perspectiva modernista do Acácio Nobre. O Acácio Nobre era um modernista. Ou a perspectiva política sobre Acácio Nobre. Eu tentei não fechar sobre a minha leitura do Acácio Nobre e sim disponibilizar o máximo de diferentes entradas, nunca fechando a vida e a obra do Acácio Nobre no meu mundo só. Não sei se consegui. No fundo, eu tentei fazer um puzzle. Ele era construtor de puzzles e achei que esta era uma boa homenagem a um homem como Acácio Nobre, que não terminou muitos projetos, fazer uma espécie de puzzle inacabado. Acho que foi isso que eu fiz. Só lendo aqui a sinopse para vocês entenderem o que era exatamente Acácio Nobre. Acácio Nobre foi um visionário, artista, cientista, matemático, bioengenheiro e apoiador de tudo que pudesse ser genuinamente revolucionário. Conviveu com Fernando Pessoa, Herman Melville e até Einstein. Construtor de quebra-cabeças geométricos, inventor de jogos e notável pensador, Acácio teve sua memória praticamente apagada pela ditadura salazarista, até ser resgatado por Patrícia Portela, que, após 16 anos de pesquisa, recria o universo acaciano através de cartas, objetos e fragmentos de lembranças e recupera a incrível trajetória deste Leonardo da Vinci português. As palavras parecem assim, grandiloquentes, né, assim, do Acácio Nobre, mas quando tu começa a ler o livro, tu vê que elas não são de nenhum modo exageradas, né? Na minha primeira leitura desse livro, à medida que a leitura avançava, eu realmente estava em dúvida se eu estava lendo a biografia construída da maneira mais singular e mais criativa, ou se eu estava me deparando com um romance com a ficção mais engenhosamente colocada na minha frente, a mentira mais bem feita. Porque a verdade é que esse Acácio Nobre, se fosse um personagem fictício, ele seria completamente inverossímil, né? Então, pergunto, será que toda a documentação seria talvez a única maneira de lidar com um personagem tão estranho e tão singular? Eu acho que nós vivemos numa época em que podemos criar, desfazer, rever e alterar todo o tipo de documentação. Portanto, eu acho que essa é uma questão dentro do próprio livro, não é? Se a documentação legitima a existência do autor, do criador, não sei.
Em 2018, não sei se podemos dizer se os factos são verdadeiros ou não e o que é que são mais verdadeiros porque aparecem no telejornal, são mais verdadeiros porque nós estivemos lá e os vimos, se a nossa versão dos acontecimentos é mais verdadeira do que a de alguém. Tudo são questões que eu acho que estão no próprio livro. Agora, o que eu acho é que o que se escreve existe, o que se pensa existe. E muitas vezes querem nos convencer de que não é bem assim, que não pensas bem, que não sentes bem, que não estás a ver bem, não é? E eu vivi muito e cresci muito com essa resistência e se calhar o facto de viver em muitos lugares, não é? E estou constantemente a ser vista de outra maneira, não é? Ser portuguesa em Portugal é diferente de ser portuguesa na Bélgica, não é? E muitas vezes acontece-me, num sítio sou tratada como uma escritora fantástica e muito criadora e desconcertante, e a seguir apanho um avião, vou à farmácia, engano-me na ordem da gramática e sou a imigrante que é maltratada na caixa e que se engana no troco. Isso permite alguma humildade, mas também é muito assustador, a maneira como nós vemos. E, portanto, qual é que é mais real? Sou o eu imigrante que fala um neerlandês absurdo, que tem muita graça para uns e que é insuportável para outros, a escritora que existe mais nos livros do que existe na vida real, que a vida real não tem muito de glamour literário, muitas vezes, ou até tem, mas de outra maneira. Acho que o livro e a minha relação com este Acácio Nobre é exatamente essa. Independentemente do que ele conseguiu ou não conseguiu fazer, de quem ele foi ou não foi, ele terá importância para nós e para a minha história que eu lhe quiser dar. E que eu quiser que... Ou seja, não é porque ele não aparece, eu digo sempre, numa brincadeira, não é porque ele não aparece no Google, quando uma pessoa vai lá ver, que ele não existe mais do que aquelas pessoas que estão sempre presentes no mundo virtual, mas quando nós falamos com elas na rua, elas não nos reconhecem, que é um fenómeno estranhíssimo que agora acontece, não é? Que toda a gente fala imenso connosco assim nas mensagens, depois uma pessoa na vida real não tem contacto. E eu acho que de uma maneira muito indireta, muito subtil, e espero que literária, o livro... Aliás, acho que o livro é muito literário sem ser literário, é muito ficcional sem ser ficcionado, e apetecia-me ficar nesse... que não é meio caminho, é num caminho que eu acho que nós temos que habitar agora, que é, nós temos que refazer a história, repensá-la e perceber quem é que nós queremos pôr nos diferentes púlpitos, pode-se dizer, ou nos diferentes pedestais. Portanto, em vez de pôr no pedestal o Fernando Pessoa, que muito respeito, pus o Acácio Nobre. Sendo que o Fernando Pessoa, em vida, era o Fernando, não é? Eu há pouco tempo falei em Porto Alegre, agora a Casa Fernando Pessoa está a tentar fazer um documentário sobre quem era Fernando Pessoa para o bairro. Fernando Pessoa não era o Fernando Pessoa, era o Fernando. Era secretário, não é? Ele em vida publicou um livro, portanto, nós temos esta ideia, não é? Assim, Fernando Pessoa, não é? Quase inatingível, mas era aquilo que nós em português dizemos gajo porreiro. Não sei se pode dizer em brasileiro, era um tipo porreiro. Era um homem, era um vizinho, não é? E, portanto, esse lado de grande escritor, bom vizinho, profissional desleixado, que devia ser, não é? Para ele escrever tanto, amante desleixado, qualquer coisa. São muitas facetas, nunca ninguém é só uma coisa só. E no mundo também, o mundo também não tem uma história só. Acho que é um livro que faz a gente, como leitor, desconfiar de tudo desde a primeira página. Eu acho que essa é uma característica, um mérito magnífico do livro, que é causar desconforto no leitor, fazer ele duvidar, fazer ele buscar uma verdade até descobrir que é um livro amplo e que vai precisar da construção conjunta do leitor, né? Para que ele faça um sentido para cada um e tudo mais. Eu queria te perguntar sobre o Acácio Nobre, porque como um visionário, como um excêntrico também, ele fez inúmeras tentativas, enfim, de construções de projetos educacionais. Ele claramente não era compreendido. Ele parecia ser um homem um pouco à frente do seu tempo, e parece que aquela sociedade não estava pronta para as ideias dele.
será que hoje, mesmo mais de 100 anos, olhando para a Europa, que hoje passa por outras questões, outros conflitos, figuras como Acácio Nobre ou os Acácios de hoje teriam minimamente mais chance, ou, na verdade, a gente vai repetindo todas essas histórias, enfim, infinitamente? Como é que tu vê hoje a Europa em que viveu Acácio e a Europa que tu vive hoje? Será que o Acácio teria lugar no mundo de hoje? Eu hesito, dependendo também do humor e dos dias e dos acontecimentos. Há um lado que me assusta imenso na Europa onde eu vivo, e eu estou sempre a viver assim um bocadinho com o pé em Portugal e um bocadinho com o pé na Bélgica, que em termos europeus é como viver um bocadinho na periferia e viver no centro, ou como viver num sítio rico e num sítio pobre. Isto só, estou a generalizar, obviamente, mas portanto, nunca estou no sítio certo, não é? E isso permite uma elasticidade, mas também permite muita frustração, não é? E muitas vezes tenho a sensação, aliás, eu acho que essa pergunta, e agradeço por essa pergunta, para mim é a pergunta também do livro, será que neste momento há imensos acácios nobres que nos escapam? Será que nós, convencidos de que estamos tão na linha da frente, estamos a perder uma grande oportunidade, por exemplo, de sermos de facto livres, de facto democráticos, e agora estou a falar de mim enquanto português e europeu, de facto abertos, não é, ao novo, abertos à diferença, abertos à multiplicidade, abertos à diversidade. Nós temos um discurso, não é? A Europa tem imenso orgulho de um certo discurso ético, amplo, abrangente, e eu não sei se vejo sempre isso, nem entre nós vizinhos, acho que nós somos muito maus vizinhos uns para os outros, só falando da Europa, e depois nem me atrevo a dizer o que é que eu acho na nossa relação absolutamente, às vezes doente, cansada, com falta de coragem em relação ao resto do mundo. E por isso eu acho que se calhar é muito importante nós pensarmos, sermos autocríticos, não é? E pensar como é que, se não nos escapam estes acácios nobres todos que estão a propor imensas alternativas, porque estamos tão obcecados em ter só um discurso, só uma maneira de ver, ou então, como eu costumo dizer, estamos muito ocupados a tentar defender o quintal, não é? Que é sempre uma boa maneira de perdermos tudo o que se passa fora do quintal, não é? E, portanto, eu acho que a grande questão é essa. Eu não sei, às vezes acho, sim, o mundo, neste momento, e sim, em muitas questões, não sou nada pessimista, nós estamos muito melhores do que há 100 anos atrás. Tipo, não é possível, não é? A minha mãe não podia votar, não é? Eu posso, não é? Tipo, eu não podia estar aqui sem permissão do marido, não é? E agora posso, não é? Quer dizer, há imensas diferenças de vários níveis que são claras, não é? A taxa de analfabetismo em Portugal é, assim, um disparate de diferença de há 40 anos para cá, não é? Portanto, há muita coisa que está muito melhor e, portanto, eu não sou nada defensora daquele discurso, isto está a ficar pior. Não está a ficar pior, mas não está fantástico, portanto, precisamos de muitos acácios nobres, acho eu. Uma das minhas partes favoritas do livro é quando tu mostra as investigações sobre este perigosíssimo Acácio Nobre e todos os esforços para silenciar, para esconder quem foi essa figura. Tem um pouco de trágico, de triste, mas ao mesmo tempo é muito engraçado e um tanto ridículo, né, esse esforço de apagamento histórico, né? E hoje em dia, né, com a ascensão, pode-se dizer, no mundo inteiro digamos, de figuras um tanto mais conservadoras e um menor apreço às liberdades e tudo mais, como é que tu, olhando para a história do Acácio e vendo até as estratégias de apagamento e tal, que relação a gente pode fazer hoje com esse crescimento do desapreço às liberdades? Tu acha que tem alguma relação a ser feita? Sim. O que o Gustavo está a falar é em relação a relatórios da PIDE, a nossa polícia secreta, que tinha registros de quase toda a gente que basicamente espirrava fora de casa, basicamente.
E é incrível, eu tenho, por exemplo, o meu editor em Portugal tem registros com quem tomava café, por exemplo. E era um editor, não é? Que supostamente são pessoas perigosíssimas, como se sabe, porque dão voz a escritores que ainda são mais perigosos. Ou seja, talvez aqui vale só para demonstrar o quanto isso é ao mesmo tempo preocupante e ridículo, que tem uma passagem que eu acho maravilhosa da investigação à Sociedade dos Amigos do Acácio Nobre, que dentre as maluquices é que ninguém sabia se o Acácio estaria ou não nas reuniões e quem seria o Acácio. Então tu tem esses investigadores elucubrando e tentando desvendar se eles tinham ou não visto o objeto de investigação deles. Então, assim, é um absurdo. Então, assim, se fosse uma ficção normal, então seria completamente inverossímil, porque é quase inacreditável o esforço de apagamento de uma figura dessa maneira, né? Exato. Que à partida também era invisível, não é? Mas há imensas histórias absurdas do tempo da ditadura. Por exemplo, há muito pouco tempo fui a um encontro, curiosamente, do Centro Nacional de Cultura, onde o antigo presidente Jorge Sampaio falou dos encontros clandestinos de artistas intelectuais na sede do Centro Nacional de Cultura, que era ao lado, isto é absurdo, mas é real, ao lado da sede da PIDE, da Polícia Secreta. Portanto, os encontros que eram, estamos a falar de Sofia de Melbreiner, estamos a falar de grandes escritores portugueses, grandes poetas, que se encontravam para atividades subversivas, como, por exemplo, poesia e literatura e outras coisas, mas também para questionar a vida cotidiana e combater o fascismo, ao lado da sede da Polícia Secreta. Sendo que, ao que parece, eu agora estou a recontar e, portanto, já estou a inventar, não é? Quem conta um conto acrescenta um ponto, mas dentro do possível tentarei ser fiel. Eles sabiam sempre quando alguém era torturado porque sabiam qual era a janelinha. Portanto, mas o que quer dizer que na Polícia Secreta também sabiam quando é que eles se reuniam, também a janelinha também estava aberta, não é? A luz também estava acesa. E diz que em 10 anos de encontros, a única pessoa que eles prenderam foi o porteiro, que abria a porta e que era monárquico. E, quer dizer, é absurdo, não é? Uma pessoa imagina, não é? A história. Quer dizer, também quer dizer que tiveram sorte, não é? Porque há histórias bastante mais trágicas, não é? A PIDE não foi uma polícia simpática. Mas isto para dizer que há uma frase muito famosa, que aliás até é usada aqui, do Jonathan Swift, que é um escritor que eu gosto muito, que tem uma frase maravilhosa que diz: é muito fácil reconhecer um gênio, todos os estúpidos se reúnem contra ele. E eu acho que a Polícia Secreta tinha esta habilidade de ser tão paranoica também a certa altura, que qualquer pessoa era principalmente no final da ditadura, qualquer pessoa podia ser suspeita de ser um potencial antifascista. O que também não era difícil, porque toda a gente era antifascista. Portanto, às tantas isto tornou-se incomportável, que é quando temos autoridades contra todo o seu povo, é claro que há razões para suspeitar de toda a gente. E, portanto, torna-se inverosímil, sim, mas ao mesmo tempo é muito real, porque é tão paranoico, é tão doentio e é tão incorreto, não é? Não querer deixar que ninguém fale uma coisa diferente, algo diferente daquilo que é o discurso oficial, que transforma países inteiros em cidades, em locais doentes e doentios. Uma outra coisa que salta aos olhos era o tremendo esforço que o Acácio Nobre fazia para ser compreendido, para ser ouvido. Então, nos planos dele educacionais, tem cartas, várias cartas que ele manda para ministros da educação e tudo mais, num esforço, assim, às vezes meio comovente mesmo, né? E claramente uma das coisas que ele tentava era ser ouvido. Já naquele tempo era um problema, né? Ser ouvido. Hoje, então, parece que a alteridade foi completamente aniquilada, né? E o que se pode eventualmente fazer de paralelo entre o esforço e a necessidade que o Acácio Nobre fazia para tentar ser compreendido e a gente hoje. Tu consegue conceber? Tu acha que a gente andou até para trás nesse sentido? Eu acho, não querendo generalizar, porque é sempre tudo muito complexo, não é?
mas há mais ruído, acho que há mais ruído. E acho que o que eu acho muito bonito e muito comovente no Acácio é exatamente não... E isto se calhar é muito pessoal, é a minha posição em relação ao mundo, que é... Claro que nós hoje podemos ter, e eu acho que é uma ideia errada, mas podemos pensar, não me importa, não me interessa não ser compreendido, se eu tiver a oportunidade de fazer as minhas coisas para os meus, lá no meu cantinho, no meu quintal, não quero saber, desisto. Não quero fazer parte da sociedade. Pode ser, posso. E tenho algum respeito por quem faz isso. Vai lá viver para um sítio, não se envolve, mas também não causa outro tipo de questões. Mas eu gosto muito desta ideia de nós queremos, de facto, comunicar. E querer comunicar com a diferença, que eu acho que é muito bonito no Acácio Nobre, é que ele está a tentar comunicar, não está a tentar comunicar... E eu isto nunca tinha pensado, estou a pensar agora em tempo real, portanto, se eu disser um grande disparate, faço sinal. Mas ele tentava comunicar com o poder, tentava comunicar com o inimigo, tentava comunicar com aquele com quem ele discordava e tentava genuinamente dizer, olha, não é? Isto é mesmo giro, tu não achas que... Eu sei que tu gostas de preto e eu gosto de branco, mas há aqui uma coisa qualquer que pertence aos dois, e se nós fôssemos... E isso é muito bonito e nós cada vez mais, e por exemplo com as redes sociais, nós temos uma falsa ilusão de comunicar com o mundo, mas comunicamos com os outros que são iguais a nós. E isso nem sempre é útil. É bom saber que não estamos sozinhos, não é? E é bom saber que se eu gosto de amarelo, que há 400 milhões de pessoas que gostam de amarelo. Mas se calhar eu também me interessa saber porque é que há alguém que não gosta de amarelo e que poderia passar a gostar, ou que me poderia ver que se calhar o verde é tão interessante como o amarelo. E nós hoje temos muitas discussões políticas, pessoais, científicas, sempre em grupos fechados, onde pensamos todos da mesma maneira. E isso não é nada saudável. Não sei se é autoconsolador, não sei se é uma espécie de consolação, se é uma espécie de autoafirmação, não é? Andamos todos com a autoestima em baixo. Mas não é suficiente para fazer o mundo mudar noutra direção, não é? Porque nunca chegamos. E aí, por isso, mais uma vez, encontros como este são importantes, porque lá está, temos o comum, o cinzento, que é gostamos todos de literatura, mas depois temos muitas e as mais variadas ideias sobre a literatura. E então aí é possível comunicar e pensar de outra maneira. E o que eu gosto no Acácio Nobre é essa vontade de, se ele precisasse... se lhe dissessem, olha, na Tailândia há um senhor que está interessado no teu projeto, ele ia à Tailândia conhecer o tal senhor que não sabia quem era e que poderia eventualmente... Portanto, essa fé no outro grande, e a fé no desconhecido e uma profunda curiosidade, porque eu acho que ele era muito curioso, é o que me interessa mais nele, e não tanto... Ou seja, ele não queria fazer um projeto para ser reconhecido como um inventor de uma coisa qualquer, não é? Nós hoje também temos muito o culto da celebridade, não é? É muito importante dizer quem foi o autor de... Porquê? Não é? O livro não é melhor nem melhor se uma pessoa conhecer o autor, por exemplo. Uma invenção também não é melhor ou pior porque foi inventada, não é? Aquela história do avião, não é? Toda a gente acha que inventou o avião. Não é? Tipo, há várias pessoas que dizem, foi no Brasil o primeiro avião, foi no Canadá o primeiro avião, foi nos Estados Unidos o primeiro avião, foi o Gago Coutinho o primeiro... Foi toda a gente, não é? Quer dizer, porque há ideias que surgem porque no momento há uma vontade que é comum, não é? Temos todos 2 pernas e 2 braços e queríamos mesmo era voar. E isso não é muito diferente para mim, que nasci em Portugal, como para alguém que viveu no Japão. Ou que nasceu no Japão. A geografia é uma contingência, não é? E a partir daí... Uma curiosidade pessoal, como é que foi a reação dos leitores portugueses ou dos debates quando foi apresentar esse livro? Como é que o Acácio Nobre, personagem, foi recebido pelas pessoas? O que tu pode compartilhar sobre isso? Porque tenho certeza que é muito diferente a gente, como leitores no Brasil, olhar para essa figura com certo distanciamento, com uma certa curiosidade. É diferente de ver... que poderia ser, daqui a pouco, uma figura do cânone português, e simplesmente não era. É muito bonito, a recepção deste livro é muito bonita, primeiro porque é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, porque entra em diálogo
com outro criador e com as suas referências, e muitas são as minhas. Mas o que eu gostei mais é que eu costumo dizer que é o meu primeiro livro interativo. Exatamente por ter muitas referências lá dentro. Toda a gente vai à procura ou de informação sobre ele, ou informação sobre o João Franco, que era o ministro que esteve, aliás, ministro da Cultura que mais tempo teve durante o período mais ativo do Acácio Nobre, ou vão procurar objetos sobre os quais eu falo e sobre os quais eu faço uma ligação entre a obra de Acácio Nobre e outros objetos. E isso é muito bonito, numa primeira fase. Uma segunda fase que foi o primeiro livro em que recebi objetos do Acácio Nobre. Portanto, desde que lancei o livro, de vez em quando aparece alguém que me dá o papel higiênico do Acácio Nobre, a boquilha do Acácio Nobre. Estou a ver se me lembro de alguns assim mais um cartaz do Acácio Nobre. E, portanto, a Associação dos Amigos de Acácio Nobre, de alguma forma, existe. Não está no papel, não tem registro oficial, quando a da altura tinha, não é? Que aliás é o único registro oficial que existe do Acácio, é a Associação dos Amigos de Acácio Nobre, e agora existe toda uma rede de amigos de Acácio Nobre. Por exemplo, tenho uma senhora que não conheço e que me envia constantemente informação sobre os sítios por onde Acácio Nobre passou, dos anos 20, sobre possíveis amantes do Acácio Nobre. E, portanto, ele tem uma vida para lá, até da sua obra falhada. E isto é muito importante. Isto é um dos lados, mas o outro lado é que permitiu uma grande discussão exatamente sobre a nossa relação com os nossos autores. Nós temos, eu acho, se me permitem, se calhar aqui é estranho ter esta discussão, mas nós em Portugal temos uma relação de muito pouco cuidado e pouca estima pelos nossos autores, pelos nossos criadores, pelos nossos inventores. Nós não cuidamos deles. Muitos dos grandes autores portugueses acabaram totalmente na miséria. E isso é uma coisa que me dói. E houve uma grande discussão à volta disso. Isso eu achei bonito. Ou seja, não foi uma discussão à volta do Acácio, lá está, não foi a ideia de vou catapultar o Acácio Nobre para o pedestal das artes e letras portuguesas, mas começou a falar-se de imensos outros autores, uns que ainda estão vivos, outros que morreram, e quais são os próximos como é que nós deveríamos cuidar dos nossos pensadores. E isso eu acho muito bonito. Então, eu tenho imenso carinho. Portanto, não é um livro que é só um livro. É uma espécie de livro-polvo. Tem assim tentáculos e vai-se espalhando por outras obras e por outros autores, que também já escreveu. Também tem um outro autor que me enviou uma carta possível do Acácio Nobre. E por aí vai. Então, tu virou uma espécie de, vamos dizer assim, quase que uma curadora da vida do Acácio, ou tu vai levar isso adiante, porque tu foi reconhecida como, de certa maneira, né, quem desvelou o Acácio para o mundo, e, de certa maneira, as pessoas talvez te vejam hoje como responsável por levar isso adiante para sempre. Tu teme isso, de alguma maneira? Eu acho que eu não tenho safa. Não sei se isto é uma expressão. Acho que não me posso livrar dele agora. Acho que não foi sem querer. Esta obra nasceu sem querer, foi sendo feita à medida que eu ia fazendo outros projetos e outros livros, e agora ele faz parte da minha vida. Não tenho como não continuar com ele. Portanto, é muito provável, até porque a companheira dele, que é a Alva Ramalho, é alguém muito, muito peculiar e que não teve a devida atenção aqui na coleção privada da Acácio Nobre, e que se calhar deveria ter, e que é alguém ligeiramente mais contemporâneo, porque ela era muito mais nova do que o Acácio Nobre, e quem sabe não há mais informação. Tu está casada com o Acácio Nobre agora por um bom tempo ou para sempre. Ou amantizada, que é mais giro. Isso. Eu queria fazer uma outra provocação, que é o seguinte: esse livro, ao descrever o livro, antes de ter contato com ele, já parece, a sua própria existência parece absurda, tal a complexidade e tal a singularidade de tudo que está aí. E aí, pesquisando, a pessoa descobre que esse livro, que é tão difícil de ser livro, ele virou uma peça de teatro também, que parece uma coisa totalmente inconcebível. Tu
talvez antes de escritora, uma dramaturga. Queria que tu contasse um pouco sobre como foi levar o Acácio Nobre e esse livro para o teatro, né, os desafios, e contasse como é que é. Eu vi alguns pedaços dessa peça pela internet, é uma coisa também singularíssima. Eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas como foi fazer isso e como é a peça. O espetáculo até apareceu antes do livro, ou seja, não é um resultado do livro, mas foi uma espécie de pré-livro. Mas desse espetáculo, o que eu quis fazer, e é um espetáculo de facto estranho, eu gosto muito do espetáculo, mas é estranho, são duas pessoas sentadas a escrever o tempo todo, e o espectador leitor pode ler o que nós estamos a escrever. Portanto, eu escrevo as notas de rodapé, de certa forma, eu penso sobre o Acácio, e o André Teodósio, que é um grande ator, um grande encenador, um grande pensador português, portanto tive um grande orgulho de trabalhar com ele, encarna, vá lá, o Acácio Nobre e escreve numa máquina de escrever de 1901. E cada tecla tem um sensor, portanto, tudo o que ele escreve na máquina real de 1901 ou 1902, eu sou muito má com datas, passa num ecrã aqui ao lado e o meu também no outro lado. Nós aparecemos, tipo, eu costumo dizer que este espetáculo é uma espécie de concerto de ideias. Ele só escreve as cartas, constantemente a mesma carta, escreve e reescreve e aumenta, como nós todos, não é? Quando queremos fazer um projeto e insistimos, não é? Vamos melhorando a maneira de apresentar essa carta e eu vou falando sobre a vida dele. E o público, quando se senta, percebe imediatamente ao fim de 2 minutos que nós não vamos fazer mais nada a não ser escrever. Portanto, há ali um momento, e sente-se, é muito bonito, sente-se tipo, realmente tipo, então. Mas o que é muito bonito também, há uma série de imagens dos projetos dele que passam por baixo dos textos, portanto nunca se conseguem ver mesmo. O que eu queria fazer, que eu acho que é uma experiência muito bonita, por um lado, os sensores não só despoletam o texto, como têm um som associado, e portanto o som da máquina de escrever vai adquirindo outros sons e vai dando um contexto, quase uma espécie de banda sonora da vida do Acácio Nobre. Se ele menciona a guerra, há um momento muito bonito que é quase uma espécie de bombardeamento, portanto as teclas são bombas que caem, que eu acho que são, muitas vezes a escrita tem essa força também de... Há um poeta que eu gosto muito, que é o Daniel Harms, poeta e escritor, que diz, eu escrevo para partir vidros de janelas com aquilo que eu escrevo. E alguns conseguem, alguns escritores. E essa também é uma função da literatura. Mas o que eu queria muito era ter a experiência, e achei que essa era a forma mais bonita de homenagear o Acácio Nobre, como espectador e como leitor, sentado aí na plateia, eu queria ter a experiência de ler ao tempo da escrita e não ao tempo do leitor. Ou seja, como é escrita em tempo real, e nós hesitamos e às vezes mudamos o texto, ou seja, não é uma coisa certinha, decorada, que nós fazemos muito acertadinha, é uma espécie de reflexão em tempo real. Eu queria que o espectador sentisse o que é esta coisa que nós nunca sabemos o que é esta invenção de escrever, não é? Que é um mistério, não é? Nós conhecemos a obra do autor e há muitas vezes o fascínio se o autor veste isto ou veste aquilo, se come isto ou se come aquilo, mas ninguém sabe como é que ele escreve. Não é? Às vezes há aqueles livros que dizem, não, eu só escrevo com uma garrafa de whisky, não, eu só escrevo de manhã, 3 horas, assim. Mas na prática ninguém sabe como é que se escreve, não é? Nós sabemos como é que nós nem sequer sabemos como é que nós escrevemos, não é? E então dar essa experiência de estar a escrever em tempo real como o Acácio Nobre, eu ser o Acácio Nobre, e de ler não ao tempo da nossa leitura, mas ao tempo da escrita, não é? Ele hesita, deita fora, ele volta a escrever, agora escreve a mesma frase, mas melhor, edita. É uma experiência muito bonita. Então é um espetáculo muito bonito, muito silencioso, no meio daquele ruído todo, mas muito bonito, porque era esta experiência de uma ideia, de ver uma ideia a acontecer. E portanto era só isso. Portanto, havia pessoas que adoravam e pessoas que odiavam, o que eu penso que é um bom sinal para para um espetáculo que causa algum impacto. Não há nada pior do que alguém que saia indiferente, não é? E que nos diga só que foi interessante. Até era isso. Bom, a gente está aqui com a Patrícia Portela, que é uma autora que eu acho que tem uma voz muito singular,
Então, eu queria não ser o único a ficar fazendo as perguntas. Se alguém tiver questões, é só levantar a mão, a gente dá um jeito aqui de ouvir vocês. E, enquanto isso, só para talvez acabar com a minha participação aqui, antes de passar a palavra para vocês, tu tocou nessa tua última resposta um pouquinho numa questão que pode ser talvez traduzida como o culto à personalidade do autor. Assim. De certa maneira, o livro, tudo que traz do Acácio Nobre, ele mistura muito o culto à personalidade dele com as ideias dele. As coisas estão muito misturadas. Assim. Hoje, às vezes, infelizmente, a personalidade passa por cima das ideias e da produção. Queria saber como é que tu te posiciona nessa questão, como é que tu vê até, sei lá, daqui a pouco criticamente o retrato do Acácio Nobre que está no livro, e também não sei se daria para ser de outra maneira, e como é que tu vê hoje dos próprios autores, né? Às vezes essa conversa pequena de como é que eu produzo, né? Aquela conversa mole, em vez de falar da obra. Como é que tu vê isso tudo? Eu tenho muita alergia ao culto do autor. Por exemplo, uma das constantes já começa a ser uma piada, por exemplo, nunca percebi porque é que o autor tem uma fotografia no livro. Eu não preciso saber como é que é a cara do autor para ler o autor. Até pode ser contraproducente, não é? Porque depois eu vejo aquela, por exemplo, vê-me assim com esta carinha e depois a falar, não bate certo, não é? E nunca bate certo, não deveria bater certo. Isso é uma das... Exato, sim, para além de que a foto é sempre aquela foto ótima, quando eu tinha 20 anos e agora tenho 200 e já não tenho dentes, não é? Já de fumar e tudo. E isso é uma das questões. Não sei quem é que me disse que... Não temos foto aqui, ó. Não, eu reparei. E é muito engraçado porque há esta coisa de não, para divulgar o livro no jornal é preciso uma foto. Mas porquê, não é? Por exemplo, eu com o Acácio Nobre pedi, há tanta imagem da obra do Acácio Nobre, porquê é que me tem que divulgar a mim? Não faz sentido. E não faz sentido. E até porque não faz sentido pensar no autor como uma marca de batata frita, não é? Que é, eu gosto muito da Patrícia Portela. Tipo, qualquer coisa. Posso fazer xixi, posso fazer... Não é verdade, não é? Tipo, o autor tem uma obra mais vasta, menos vasta, mas como toda a gente, não é? Há uns livros mais felizes, há outros menos felizes, há uns que têm mais a ver connosco. E eu acho que a obra tem que se sobrepor ao autor. E nem sempre acontece. Nós muitas vezes estamos mais interessados em perceber quem é a pessoa atrás, a voz atrás do livro, do que a voz do livro. Que eu acho que são coisas diferentes. O autor e a sua voz, eu acho, e se calhar isto é um disparate, que eu vou dizer, mas acho que não sou eu que escrevo os livros. E não digo isto com nenhuma... digo isto com um tom muito prático. Eu acho que é a única maneira de escrever... Nós, os escritores, são todos escritores fantasma, eu costumo dizer. Não sei se vocês usam a expressão aqui, um escritor fantasma é aquele que escreve, os políticos falam e é o ghostwriter, não é? E eu acho que nós somos todos escritores fantasma da sociedade, ou seja, a sociedade acontece e alguns de nós têm por missão escrever o que acontece. Da mesma maneira que eu tenho jeito para isso e não tenho jeito nenhum para imensa outra coisa, porque eu gostava de ser outra coisa, mas acabo a vir parar aqui, eu acho que é muito importante saber ler os tempos. E um escritor tem essa obrigação e tem essa missão de ler o seu tempo. Não é mais nada. Às vezes conseguimos ler e traduzir bem e às vezes falhamos redondamente. E é só isso. Tudo o resto, se eu cheiro melhor ou pior, ainda bem que não se vê nos livros, não se nota, mas é irrelevante para o livro. O que não quer dizer, e isso seria um outro tópico que nos levaria a outro sítio, que a arte pela arte vale tudo e que a obra pode ser fantástica e o escritor pode dizer barbaridades. Isso eu também não acho. Acho que nós temos uma missão, se temos uma voz, temos que saber que temos essa voz e que temos um espaço público que muita gente não tem. E, portanto, temos responsabilidade. Isso eu também acho. É muito diferente de achar que só porque eu tenho voz, tudo o que eu disser é interessante. Também não é verdade. Como agora, se calhar. Alguém? Só levantar a mão que eu...
que eu ia tentar, mas pensei. Olá. Primeiro, parabéns. Eu, infelizmente, consegui só pegar o final do bate-papo, mas estava muito interessado. Mas eu achei legal você falar sobre isso, sobre o autor. E é porque eu fico pensando você como autora. E você tem essa posição, né, desse distanciamento com o leitor, nesse sentido de que não interessa, né, quem você seja, mas o que você faz. Mas eu penso que é tão poderoso isso da obra para quem lê, que a gente não consegue imaginar, né, poder para o leitor. A gente consegue se imaginar como leitor mesmo também, como autor e leitor a gente imagina. Mas porque parece muito da ficção também, quando o leitor está lendo, ainda no campo da ficção, imaginar o autor. E esse interesse pelo autor, como se ele fosse um personagem mesmo, né? Eu como leitor, também tenho essa curiosidade, talvez como uma pessoa curiosa mesmo. A gente quer saber. Como quer saber da obra, né? Eu queria entender, na profundidade que isso te incomoda, e se há essa abertura, por mais que você não goste, se no fim você ainda consegue interagir com o público que imagina você. Né? Eu fico pensando em Helena Ferrante, que eu amo, e que ali existiu um caso de invasão mesmo, né? Ali foi uma invasão, ela realmente decidiu que não queria, isso fazia parte da obra dela, claro. Né? Foi invadida. Mas tem atores que não se incomodam com isso, né? Para você é como se fosse, só para eu entender o que você sente, é como se fosse essa invasão? Não, é assim, eu acho que o que aconteceu com a Helena Ferrante não se faz, porque há que respeitar. Cada um está na literatura ou na vida como quer e não como alguém acha que nós devemos estar. Portanto, isso é fundamental. Mas, no meu caso, e isso eu aprendi, uma coisa eu acho que eu não preciso de conhecer o autor para gostar da obra, nem a perceber. Agora, também acho que é absolutamente natural eu querer imaginar quem é que escreve e, muitas vezes, a minha imaginação não corresponder de todo àquela pessoa. Isso é uma questão, e isso acho ótimo, eu também faço o mesmo, não é? Há pouco tempo conheci um dos meus poetas preferidos, e porque não tenho muito jeito para ser delicada, se calhar, mas porque estava mesmo entusiasmada e disse-lhe, que estranho, eu pensava que tu não tinhas dentes e que eras muito feio. Depois pensei, não é assim que se começa uma conversa. Felizmente ele tinha muito sentido de humor, porque eu gosto mesmo dos livros dele, mas pensei, uma pessoa para escrever isto tem que ser assim, sofrida, e assim, tudo torto. E não, era um homem normalíssimo e muito simpático e que escreve maravilhosamente bem. Pronto, portanto, eu também tenho isso, não é? Agora, há um outro lado que eu acho muito bonito, que é, por exemplo, estes encontros. E, por exemplo, as feiras do livro. E aí eu acho o encontro entre o leitor e o autor, porque eu acho que este é o único momento em que nós estamos em pé de igualdade, não é? E este sim, isso eu acho muito bonito. Acho muito bonito ouvir o que é que os leitores têm para dizer sobre a minha obra. Acho muito bonito querer ser ouvida, às vezes fico espantada, como é que é possível. Isso eu acho bonito, acho útil e acho urgente, porque não há nada mais bonito do que conseguir ler. Eu no outro dia estava a dizer isso. Ler um autor no tempo em que ele é vivo é muito diferente de ler um autor quando ele está morto. Não é na experiência, porque eu acho que os livros permitem-nos amizades com outros séculos, não é? E eu também deliro tentando imaginar como é que seria o Machado de Assis, não é? Que é algo até mais difícil do que imaginar como é que seria o Miguel Cardoso, que era o tal poeta que eu queria conhecer. E acho que se há esta oportunidade de poder falar com um autor que está vivo e que está ali ao lado, eu também faço isso, eu também vou ouvir. E também vou lá pedir o autógrafo. Eu faço isso tudo. E tenho imenso carinho pelo autor enquanto criador, não tanto como personagem ou pessoa, sei lá, tipo conhecida. Isso não, nunca tive, porque achei que a obra se sobrepunha sempre ao autor. Mas a interação entre autor e leitor, sim, isso sem dúvida, acho muito importante até, porque acho que é raro, porque muitas vezes, quando eu digo que a situação é desigual, é porque eu escrevo e não faço ideia o que é. É muito estranho, eu venho do teatro. Eu no teatro, quando faço um espetáculo, eu sei se correu bem ou se correu mal. Podem não me dizer, mas uma pessoa sente, não é? O público está ali, eu estou aqui. Não sou parvo, não é? Posso me iludir,
Mas sei quando corre muito mal, então sente-se, sabe-se mesmo. Quando corre bem até temos mais tendência, não é? A achar, sim. Agora quando corre mal não há dúvida. Agora com um livro não, é estranhíssimo. Aliás, a primeira vez que eu fiz um livro foi o pânico, não é? Tipo, o livro sai e depois não se sabe, não é? Não se sabe. E portanto, estes encontros onde se pode saber, de parte a parte, eu acho muito bonitos. Portanto, eu não tenho o complexo ferrante, que vai começar a contar, eu tenho complexo ferrante, eu não. Mas respeito muito que não se queira ser conhecido, respeito muito quem não dá entrevistas. No meu caso, eu não sou assim. Oi, eu aqui no meio, aqui. Oi, tudo bem? Eu só queria fazer um comentário também antes da minha pergunta, porque eu acabei de comprar um livro do Sérgio Porto aqui e fiquei pensando sobre isso também, porque eu escrevo no jornal. E hoje, pelo jornal, antes, quando o jornal só era impresso, um jornalista não tinha rosto também, né? Agora, com o jornal online, tem a minha foto lá no online, então as pessoas também sabem que sou eu. Fiquei pensando muito sobre isso também. E a minha pergunta, na verdade, é porque eu também vivo em trânsito entre o Rio e Luanda, em Angola, e isso aparece muito na minha obra, e eu queria muito saber como é que isso aparece para você, esse lugar de não ter um CEP muito definido, ou ter mais de um CEP. E aí eu não sei também se você já falou sobre isso, mas também um pouco desse processo desses 16 anos, né, de produção do livro, enfim, o que aconteceu, se mudou, né, o que você planejou que fosse o resultado final e chegou depois no final e era uma coisa totalmente diferente. Obrigada pelas perguntas. São duas perguntas muito difíceis, sendo que a primeira é, durante muito tempo eu achava como é que é possível eu viver em dois sítios e isso não aparecer na obra. Era o que eu achava mesmo. Porque uma é só a história de um homem plano, este é o Acácio Nobre, é um homem do século XIX, passou por Brest, que é uma região de Bruxelas, da Bélgica, mas não, quer dizer, não é... Eu viver ou não viver na Bélgica, achava eu, não tinha importância para isso. E eu neste momento já vivi mais tempo fora de Portugal do que em Portugal, portanto já nem sequer posso dizer... Tenho uma grande paixão por Lisboa, de onde eu venho, onde cresci, mas vivi, por exemplo, quando era miúda, vivia em Macau, na China, portanto também achava, como é que é possível, eu não tenho nenhuma referência oriental, que são tudo clichês, não é, no fundo. E há um momento muito bonito, agora há pouco tempo, quando editei Os Dias Úteis, que é um livro que acontece de segunda a domingo, não há nada mais simples, são situações do cotidiano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a pergunta de um jornalista foi, tu só podias escrever, aliás, nem foi uma pergunta, foi uma afirmação, tu só podias escrever isto se vivesse em mais do que um lugar. E eu parei para pensar nisso, porque foi uma pergunta muito desconfortável para mim, e eu acho que sim, ou seja, se calhar o clichê do na Bélgica faz-se assim, em Portugal faz-se assado, não existe lá, não é? Se calhar a ideia de eu tentar explicar, do meu ponto de vista, nós portugueses somos mais assim, nós belgas somos mais assim, também não existe. Mas existe, de facto, algo que eu acho que é muito comum a muita gente, porque nós também temos esta ideia, por exemplo, que somos monolíngues. Não é verdade, o mundo não é monolíngue. 60% da população fala mais do que uma língua. Portanto, esta ideia de que nós só temos uma língua, se calhar só temos uma língua oficial. Mas, na realidade, muitos de nós são bilíngues ou trilíngues. Isso é uma das questões. Da mesma maneira que somos muitos a viajar. Ou seja, se calhar não viajamos todos por boas razões, não é? Muitos de nós são imigrantes, muitos de nós são refugiados, muitos de nós... E, portanto, essa deslocação de estar num sítio que não é o meu, por exemplo, acho que está muito presente, sem eu sequer me ter apercebido, na minha obra, e sobretudo na última. E eu acho que tenho que respeitar mais isso. Acho que agora que é consciente, tenho que fazer jus, não sei se diz aqui assim, fazer jus a essa realidade que é minha, até porque há muita gente que vive assim como eu. E, portanto, não é? É como a ideia, há pouco tempo estava em Berlim, e a Adida Cultural de lá dizia assim, as pessoas têm esta ideia de que o imigrante é só o português que vai trabalhar como empregada doméstica ou que vai abrir uma mercearia no outro país. Mas não, o imigrante
é o cientista que não conseguiu trabalho ali e conseguiu trabalho noutro sítio, é o engenheiro, é a pessoa que mudou de um lugar, do seu lugar de nascimento e foi trabalhar para outro sítio, mas também é o que se casou e que, portanto, foi viver para outro lado. E tem que se dar vozes. Nós somos mais, acho eu, do que as pessoas, neste momento, do que as pessoas que viveram só num sítio. Nem sempre por razões felizes. Aliás, sobretudo, não por razões felizes. E isso é uma coisa mesmo muito recente. Portanto, é uma pergunta muito difícil para mim, mas que eu acho que é mesmo importante eu ter conta, dar conta disso. Em relação ao Acácio Nobre, foi um projeto muito orgânico. Eu fui recolhendo informações, catálogos, desenhos, cartas. É assim uma gaveta, foi uma gaveta, durante muitos anos foi uma gaveta que foi enchendo. E foi tomando várias formas. Foi um projeto sonoro, de uma viagem sonora pelo Chiado de Lisboa, o Chiado da Acácio Nobre. Depois foi uma instalação, depois foi uma peça. Foi assim uma coisa muito... E eu não lhe dava muita importância, era só um amigo, era o meu amigo. O Acácio Nobre era o meu amigo. Quando eu não estava a fazer outra coisa, estava a pensar no Acácio Nobre. E a certa altura fui desafiada a fazer um livro e acho que aceitei. E não sei muito bem se fui desafiada diretamente ou se... Não sei bem. E aí, quando decidi, ainda demorou uns bons anos, mas aí já comprometida em procurar o formato certo, porque eu acho que o Acácio Nobre não poderia ter outro formato, não poderia ser nem uma biografia, nem uma investigação, nem um ensaio, tinha que ser assim. E para descobrir esse formato eu levei muito tempo. Mais do que o material recolhido, foi o formato que foi mais difícil. Boa tarde, Patrícia. Estou muito feliz em conhecê-la aqui, Silvia. Você já está dentro de um projeto de literatura sem fronteiras, em todos os sentidos. Inconsciente, né, da pulsão, do fruir, no sentido do orgânico, no sentido da formatação que acontece através do cosmológico, no sentido de que as ideias estão pairando no ar, inclusive. E, por isso, num texto muito recente, eu acabei dizendo que escrever se escreve. A gente acaba não tendo realmente essa percepção de como aquilo aconteceu. Por isso a gente acaba, não, isso não foi muito eu. E não é espiritualidade no sentido do misticismo, se bem que alguns críticos falam do messiânico que existe no ato de escrever, né? Então, hoje, nesse contexto, eu tenho feito estudos muito interessantes e também dessa viagem entre outros espaços, outras geografias, né? Outras geopolíticas, inclusive. O Bauman fala muito bem sobre isso, sobre essa questão do interreno, né? Que você está entre um tudo e um nada, entre o sim e o não, entre a percepção consciente, racional, matemática, quântica e outros espaços ainda infindáveis. Afinal de contas, nós conhecemos apenas 10%, é o que a ciência hoje fala, da questão do perceber, do decorar, do memorizar, do ter adquirido esse saber, né, nesse contexto. Então, esse oceano que nós somos ainda está sendo descoberto. Eu estou muito feliz de ter conhecido você, seu trabalho está muito próximo do que eu tenho intuído e feito. Vamos trocar algumas figurinhas. É só uma consideração, não é uma pergunta, tá bom? Eu agradeço. Gratidão. Eu agradeço. É por isso que existem estes encontros. Antes de abrir, não sei se tem mais alguma pergunta, antes de abrir, só para acho que a gente fazer a última aqui. Em seguida, vamos pegar um carro para ir direto para o aeroporto e a Patrícia está indo para a China dentro de 4 horas, 5 horas, então temos que ser breves. E vamos ficar depois uns minutinhos aqui. Quem quiser adquirir o livro, ele está na banca à direita da distribuidora Boa Viagem. Meu nome é Fred. A minha pergunta tem a ver com essa relação também autor, leitor e obra. Há algum tempo atrás, acho que era quase um dogma, quando o escritor lançava sua obra, a obra parece que tinha uma vida própria, né? Ela se descolava do autor e não importava muito essa relação. A minha pergunta é se você concorda com isso, que cada vez mais difícil, hoje em dia, você separar a obra do autor. O leitor parece que tem um interesse, às vezes, muito maior no autor do que na sua obra. Eu acho que a obra se descola sempre do autor. Eu acho que muitas vezes o autor se agarra à obra.
ou que o leitor se agarra ao autor. E eu acho que isso é só uma questão de atitude, para ser muito sincera. Acho que o livro continua a não ser... É estranhíssimo. O livro... Eu costumo dizer que os livros são um bocadinho como ao vinho. Eles envelhecem, mudam, ficam melhores, ficam piores, mesmo sem nós tocarmos neles. E não são nossos. Eu acho que não são nossos. Isso será sempre assim. Acho que existe um culto, de facto, do autor que se sobrepõe à obra. Mas isso depende de nós, enquanto leitores, enquanto editores, enquanto escritores, enquanto amantes da literatura, de continuar a ter vontade em que a obra seja central na nossa forma de estar e de pensar. Por exemplo, eu vi agora há uns cartazes que estão aí, que é o Leia Seja, que é muito bonito, é mesmo isso. E o cartaz é muito bonito, eu, quando leio, sou por um momento a Capitu. É mesmo isso. E isso eu acho muito bonito. Eu acho que os melhores livros, para mim, são aqueles em que, quando eu leio, é como se eu tivesse escrito, ou seja, eu fico igual ao livro. E o autor diz-me coisas que eu já tinha pensado e não sabia. Tudo o resto é fogo de artifício. Então é isso. Muito obrigado a Flipossos por receber aqui a Patrícia. Muito obrigado a Patrícia. E obrigado a todos vocês por terem comparecido aqui, dividido esse momento com a gente. Obrigado. Muito obrigada.